Você já se perguntou por que está enfrentando tantas lutas? Por que parece que tudo conspira contra você? Talvez você ache que é coincidência, que é só a vida sendo dura. Mas e se eu te dissesse que essas batalhas são a prova de que você carrega algo muito maior do que imagina? Não é por acaso que você está aqui agora assistindo a esse vídeo. Não é sorte, é propósito. Deus te trouxe até aqui porque Ele quer te revelar algo que vai mudar a forma como você encara suas dores e os ataques que você tem enfrentado. Fica comigo até o fim, porque hoje você vai entender que aquilo que parece destruição é na verdade um anúncio. Você tem um grande chamado, e é exatamente por isso que você está sendo tão atacado. Você não é vítima de um caos aleatório. Você é alvo de um plano maligno porque o céu colocou algo precioso dentro de você. E hoje eu vou te mostrar o que é isso e como vencer. Vamos juntos. O que você vai ouvir agora pode ser a chave que faltava para virar a sua guerra em vitória. Muita gente acha que está sendo atacada apenas porque o mundo espiritual é assim mesmo, que enfrentar batalhas é uma parte inevitável da vida. Outros nem sequer percebem o que está acontecendo. Ignoram, aceitam como normal. Mas existe algo mais profundo por trás disso tudo. O nível da guerra que você está enfrentando é um reflexo do tamanho do propósito que Deus colocou sobre sua vida. Não é exagero, não é espiritualização demais, é discernimento. Quantas vezes você já passou por situações em que parecia que tudo estava contra você? Desde a infância, talvez até antes de nascer. Pessoas que quase morreram no parto, que foram rejeitadas no ventre, crianças que cresceram em lares marcados por dor e ausência. Tudo isso, em muitos casos, é a marca de que havia algo em jogo desde o início. Uma tentativa do inimigo de impedir o que Deus iria fazer. Você carrega algo raro, algo que o inferno reconhece antes mesmo de você reconhecer em si. É por isso que você atraiu ataques, invejas, resistências. Você já reparou como algumas pessoas parecem não gostar de você sem motivo? Como certos ambientes se tornam pesados quando você chega? Como portas parecem se fechar quando você dá um passo em direção a algo novo? Isso não é coincidência. Isso é guerra espiritual. É o diabo tentando te desviar do teu chamado, te empurrando para caminhos contrários, te deixando confuso, sem direção, desacreditado de si mesmo. Mas preste atenção, o que está por trás de tudo isso é um chamado de Deus, um propósito tão grande, tão relevante, que o inimigo está disposto a tudo para te parar antes que você o descubra. E agora que você está ouvindo essa palavra, talvez seja a hora de você abrir os olhos. A batalha não é contra você, é contra o que você carrega, contra o que você ainda vai se tornar, contra a influência que você pode exercer neste mundo. Acredite, existe algo maior acontecendo. E o fato de você estar ouvindo isso agora não é à toa. Há uma revelação vindo sobre a sua vida. E essa revelação começa com o entendimento. Você precisa entender a raiz da batalha para saber como vencê-la. Essa guerra não é o fim, é o começo do despertar. E Deus está te acordando agora. Você já parou para pensar por que alguns ataques parecem tão intensos, tão pessoais? Por que algumas dores são tão profundas, mesmo quando vêm de coisas aparentemente pequenas? É porque você carrega algo que incomoda o reino das trevas. O inimigo não ataca o que não representa ameaça. Ele não desperdiça forças com quem está fora do caminho. Se você está sob guerra constante, é porque há algo em você que precisa ser neutralizado antes que floresça. E isso se chama chamado. Pessoas que carregam propósito enfrentam lutas desde cedo. Não é raro ouvir histórias de crianças que enfrentaram rejeição, doenças inexplicáveis, lares desfeitos, traumas profundos. Tudo isso não é apenas um cenário triste da vida. Muitas vezes é uma estratégia para sufocar o chamado antes que ele se manifeste. Lembre-se do apóstolo Paulo. Antes de encontrar Jesus, ele não era perseguido. Mas depois do seu encontro com Cristo, quando passou a viver o chamado que Deus tinha para ele, enfrentou prisões, açoites, naufrágios, rejeições. Ele incomodava o sistema espiritual porque carregava algo eterno. Quanto maior o chamado, maior a oposição. Quanto mais brilho de Deus há em alguém, mais sombra tenta se formar ao redor. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, sentindo-se cercado, cansado, perseguido, sem entender por quê. Não é o seu temperamento, não é sua aparência, não é azar. É o que você carrega, o dom, o talento, a unção,
o destino que Deus desenhou para você antes mesmo de você nascer. Mas aqui está a verdade. Ninguém pode roubar um chamado. Ele pode ser adormecido, desviado, abafado por um tempo, mas ele não pode ser apagado. O que Deus colocou dentro de você é incorruptível e está esperando você se levantar. É por isso que o inimigo tenta te fazer desistir. Porque ele sabe que se você permanecer, se você crer, se você resistir, você será um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você não é qualquer pessoa. Você é alguém marcado pelo céu. E é exatamente por isso que você está sendo tão atacado. Mas isso, ao invés de ser seu fim, é sua confirmação. Você está mais perto do propósito do que imagina. Há uma passagem na Bíblia que ilustra perfeitamente tudo o que estamos falando. Está em Marcos, capítulo 5. Jesus atravessa o mar e, ao chegar na província dos Gadarenos, encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Esse homem vivia nos sepulcros, afastado da sociedade, se ferindo, gritando, completamente dominado. Todos o consideravam um caso perdido. Ninguém conseguia ajudá-lo, ninguém conseguia prendê-lo ou acalmá-lo. Era visto como louco, um marginal espiritual. Mas Jesus, ao vê-lo, enxerga o que ninguém mais via. Não um doente, não um possuído, mas um homem com chamado. A Bíblia diz que, ao ser liberto, aquele homem voltou ao seu perfeito juízo. Vestido, sentado, são. Ele era mais do que um caso de opressão espiritual. Ele era alguém que o inferno tentou destruir porque carregava um testemunho poderoso. Quando foi liberto, ele implorou para seguir com Jesus. Mas Jesus disse algo surpreendente. Volta para tua casa, para os teus. Anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez por ti. E aquele homem que antes era motivo de medo e desprezo, passou a ser um evangelista. A Bíblia diz que ele foi até Decápolis, uma região de 10 cidades, e anunciou tudo o que Jesus havia feito por ele. 10 cidades, uma vida transformada que alcançou multidões. Isso mostra que o inimigo sabia do potencial daquele homem. Por isso o manteve preso, isolado, dominado. Mas Jesus o libertou para cumprir o propósito. Talvez o que você esteja vivendo hoje se pareça com a caverna desse homem. Sentimentos de confusão, de descontrole, de solidão. Mas existe um chamado aí. E quando Jesus entra, ele não apenas liberta, ele envia, ele restaura o propósito. Se hoje você sente que está vivendo uma guerra invisível, lembre-se disso. Quando a libertação chega, o propósito é revelado. Você não foi chamado para viver oprimido, você foi chamado para impactar. O que Jesus fez com aquele homem, ele quer fazer com você. Te tirar da opressão e te colocar em missão, porque há pessoas esperando pelo seu testemunho. E o que o inimigo tentou destruir em você, Deus vai usar como plataforma para libertar outros. Agora que você entende que existe um chamado sobre a sua vida, é preciso compreender o próximo passo. A guerra que você vive hoje é a evidência de que você carrega algo de valor, mas saber disso não é o suficiente. É preciso despertar, é preciso buscar clareza sobre esse propósito. Quantas vezes você se perguntou, o que eu vim fazer neste mundo? Ou será que existe mesmo um plano para mim? A resposta é sim. Existe um plano, um propósito, um desenho divino sobre sua história. Mas a maior arma do inimigo é justamente tirar você desse caminho antes que você o descubra. É por isso que ele lança confusão. É por isso que ele traz desânimo. Tenta convencer você de que sua vida não tem importância. Que nada do que você faz dá certo. Que você é invisível, substituível, fracassado. Ele tenta apagar o brilho antes que ele ilumine. Mas escute, só está em guerra quem está em movimento. Só é perseguido quem está indo na direção certa. Só sofre esse tipo de resistência quem tem algo a realizar que vai causar impacto. O que está em jogo aqui não é apenas a sua paz, é o seu destino. Talvez você tenha parado de sonhar. Já tentou tantas vezes e não deu certo. Talvez você ache que o seu tempo passou. Mas se Deus ainda te mantém respirando, é porque o propósito ainda está ativo. O inimigo quer te fazer acreditar que acabou, mas Deus está dizendo, eu ainda não terminei. Você precisa se levantar com fé e declarar,
Eu sou chamado, eu sou escolhido. Existe algo maior sobre mim, porque quando você começa a se alinhar com o propósito, o céu começa a mover tudo a seu favor. As portas certas se abrem, as conexões corretas chegam, as estratégias aparecem. O que antes era guerra se torna impulso, o que antes era dor se transforma em voz, o que antes era opressão vira autoridade. Você precisa conhecer o seu propósito, e esse conhecimento começa com a fé de que ele existe, depois com a disposição de buscar, de aprender, de crescer. Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para realizar, e quanto mais você se aproxima do seu propósito, mais você entende que toda essa guerra foi, na verdade, um anúncio do que estava por vir. Há algo que precisa ser dito com toda clareza. Você foi escolhido, mesmo com suas falhas, suas lutas, seus momentos de fraqueza. Ainda assim, você foi escolhido. Deus não procura perfeitos, Ele procura disponíveis. Ele não chama os prontos, Ele prepara os chamados. Tudo o que você viveu até aqui, inclusive as dores, os traumas e os fracassos, será usado como parte da construção do seu propósito. Você não foi rejeitado por acaso. Você não foi traído por acaso. Você não chorou sozinho em vão. Tudo isso tem voz diante de Deus. Nada será desperdiçado. O que está dentro de você é maior do que qualquer coisa que tentaram fazer contra você. Existe uma joia rara em seu interior, um dom, um talento, uma unção. Um chamado que, quando se manifesta, muda histórias, restaura famílias, transforma ambientes. E talvez você ainda não tenha enxergado isso porque o inimigo tem feito de tudo para te distrair. Ele lança palavras de dúvida, pessoas tóxicas, situações que drenam sua energia, tudo com um único objetivo: impedir você de florescer. Mas hoje, essa verdade precisa ser restaurada no seu espírito. Há um grande chamado de Deus na sua vida, e é por isso que você foi tão atacado. É por isso que você é tão visado. É por isso que em muitos momentos você pensou em desistir. Porque o seu futuro carrega impacto. O céu investiu em você. E o inferno tem tentado impedir que você perceba isso. Mas agora você sabe. E o conhecimento da verdade te liberta. Você não é comum, você não está esquecido, você é alguém com missão. E quando essa missão é aceita, o mundo ao seu redor começa a mudar. Você não luta mais em vão, você luta com propósito, você resiste com direção, você caminha com destino. Porque há um chamado sobre você. E chegou a hora de vivê-lo. Agora quero convidar você a fechar os seus olhos, a respirar profundamente e a se concentrar na presença de Deus. Vamos nos silenciar por um momento para preparar o nosso coração para esta oração. Deixe todo o peso e as preocupações do dia a dia se afastarem. Respire lentamente, permitindo que a paz de Deus preencha seu ser. Enquanto você se prepara para orar, lembre-se de que Deus está aqui, perto de você, pronto para ouvir o seu clamor. Ele conhece cada dor, cada dificuldade e tem o poder de transformar qualquer situação. Não importa onde você esteja agora, o Senhor está com você, pronto para renovar sua vida. Agora, com o coração aberto, vamos juntos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença para interceder por cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, toca agora nessa vida. Toca nesse coração que já não entende mais o motivo de tanta dor, de tanta guerra, de tanta resistência. Senhor, que todo espírito de opressão, todo laço do inimigo, toda nuvem de confusão que tem cercado essa mente caia por terra agora. Que todo desânimo, toda tristeza sem explicação, toda vontade de desistir seja agora quebrada, dissipada pelo poder do Teu Espírito. Deus, abre os olhos dessa pessoa, mostra a ela o que está por trás das batalhas. Revela o chamado, revela o valor que ela tem no Teu reino. Que o coração dela se encha agora de clareza, de fé, de direção. Eu declaro, em nome de Jesus, que todo ataque que veio para paralisar será transformado em força, que toda dor acumulada se tornará testemunho, que tudo o que o inimigo tentou usar para destruir será usado pelo Senhor para construir algo maior.
Pai, eu oro por cura, cura das emoções, cura da alma, cura dos traumas, traz de volta os sonhos, renova a visão, faz essa pessoa lembrar quem ela é em Ti. E mais do que lembrar, faz ela viver a verdade do céu a respeito dela. Que dons comecem a ser despertados, que talentos escondidos comecem a florescer, que essa vida seja ativada no propósito, que ela caminhe debaixo de autoridade, de sabedoria, de discernimento, e que a partir de hoje ela não aceite mais viver aquém do chamado, que nenhuma voz contrária, nenhuma mentira, nenhum passado difícil tenha mais poder de definir quem ela é. Senhor, sela essa palavra no coração, protege essa semente, que ela frutifique em ação, em transformação, em posicionamento. Porque a Tua obra não termina no meio da guerra. A Tua obra se manifesta quando o Teu poder encontra corações disponíveis, e esse coração aqui agora está pronto. Em nome de Jesus, amém. Você que ficou até aqui precisa saber. Algo novo começou neste momento. Essa palavra não foi apenas uma reflexão, foi um despertar, uma confirmação de tudo aquilo que o céu já vinha tentando te mostrar. Você não é pequeno, você não é invisível, você não é alguém esquecido. O que você carrega é grande demais para continuar sendo ignorado. A sua história não termina na dor, ela começa na promessa. E por mais que o inimigo tenha tentado calar sua voz, apagar sua força ou paralisar seus passos, há um novo tempo começando agora, um tempo onde você vai caminhar com propósito, vai lutar com sentido, vai viver com direção. Você tem um grande chamado. E chegou a hora de assumir isso com fé. O céu já está em movimento. Agora é a sua vez. Não olhe para trás. O que vem pela frente é maior. É para isso que você nasceu. Se o que você ouviu aqui tocou o seu coração, é porque essa palavra era para você. Agora é o tempo de se mover, de sair da passividade e dar passos em direção ao seu destino. Deus já confirmou que há um chamado. O que falta agora é preparação. Não desperdice mais tempo vivendo abaixo daquilo que você foi criado para ser. Você tem dons que precisam ser desenvolvidos. Você tem uma voz que precisa ser treinada. Você tem um propósito que precisa ser entendido com profundidade. Por isso, este é um convite. Prepare-se, busque crescer. Se alinhe com aquilo que o céu tem para a sua vida. O mundo está esperando o seu testemunho, a sua mensagem, a sua presença. E Deus está pronto para te conduzir por esse caminho. Eu creio que a palavra que foi liberada aqui hoje vai gerar frutos poderosos na sua vida. Que cada uma dessas promessas se cumpra e que você continue firme no propósito de Deus para a sua vida. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. O Senhor está com você em cada passo. Se essa palavra tocou o seu coração, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Orvalho da Promessa. Juntos vamos continuar buscando a presença de Deus, compartilhando orações, palavras de fé e encorajamento para a sua jornada. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Que a paz de Deus esteja sobre você e que você seja fortalecido a cada novo dia. Até o próximo vídeo.